Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair riqueza, sucesso e oportunidades como um ímã, enquanto outras lutam a vida inteira sem sair do lugar? E se eu te dissesse que existe um segredo antigo, guardado por mestres espirituais, que revela como transformar seus desejos em realidade de forma quase instantânea? Hoje você vai descobrir exatamente isso. Como assumir o comando da sua vida e manifestar prosperidade, fé e sucesso com propósito. Mas atenção, este não é um conteúdo qualquer. Para que você realmente veja resultados, precisa ficar comigo até o final, porque cada passo que vou revelar faz parte de um ritual completo, capaz de mudar a sua mentalidade e transformar sua vida. Se você já sonhou em superar sua velha versão, atrair riqueza segundo a Bíblia e colocar Deus em primeiro lugar em tudo, este vídeo foi feito para você. Antes de começar, garanta que você está inscrito no canal e ativou as notificações, porque aqui você vai aprender a aplicar tudo na prática, passo a passo, e não vai querer perder os próximos conteúdos que vão potencializar ainda mais sua jornada. Então, fique comigo, abra sua mente e prepare-se para um aprendizado que pode revolucionar a sua vida. A transformação começa agora. Por quase um século, um conhecimento poderoso ficou escondido nas sombras, cuidadosamente guardado por mestres espirituais e sábios que sabiam o impacto que ele teria se fosse revelado antes do tempo certo. Eles compreendiam que esse segredo poderia transformar qualquer pessoa comum em um criador consciente de sua própria realidade. Não se trata de mágica ou superstição, mas de uma lei universal que conecta mente, fé e propósito. Napoleon Hill chegou a tocar nesse mistério quando escreveu sobre as leis do sucesso, mas jamais revelou o verdadeiro núcleo dessa sabedoria. Agora, esse véu começa a se levantar, e quem entender isso nunca mais verá a vida da mesma forma. Imagine um homem simples, sem fortuna, sem influência, mas com algo que poucos possuem: a disposição de aprender. Ele encontra um mentor, um sábio que lhe revela que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas na consciência de como o dinheiro é atraído. O segredo é antigo e aparece de forma disfarçada em textos da Bíblia, em parábolas que falam sobre fé, decisão e palavra criadora. Esse homem descobre que prosperar com propósito não é pecado, é parte da vontade divina. Afinal, Deus nunca criou o ser humano para viver em escassez, mas para manifestar abundância com sabedoria e equilíbrio. Muitos passam a vida inteira buscando sinais externos, uma oportunidade, uma sorte, um milagre. Mas os mestres espirituais sabiam que o verdadeiro milagre começa dentro da mente e se concretiza através da fé e da palavra. O que está prestes a ser revelado é um conhecimento que combina sabedoria espiritual com desenvolvimento pessoal, fé com mentalidade de riqueza e a presença de Deus com a prática consciente de manifestar o bem. Este é o segredo que transforma simples pedidos em decretos criadores e simples sonhos em realidades tangíveis. E tudo começa com uma descoberta feita em um lugar remoto e misterioso. Em 1927, nas montanhas silenciosas do Himalaia, um grupo de sábios encontrou algo que mudaria o entendimento humano sobre oração e manifestação. Entre rochas antigas e templos escondidos pela neve, eles descobriram um manuscrito ancestral, um texto que contradizia tudo o que o mundo acreditava sobre o ato de pedir. Esse manuscrito revelava que a oração verdadeira não é uma súplica, mas um comando consciente, emitido com fé e certeza. Era uma linguagem perdida, uma ponte entre o espírito e o universo, onde a mente humana se tornava um instrumento direto do Criador. Quem leu aquele texto pela primeira vez compreendeu: o homem não nasceu para mendigar bênçãos, mas para decretar realidades.
Esse manuscrito, segundo relatos preservados por monges e estudiosos, continha símbolos e frases que lembravam trechos da Bíblia, mas com um detalhe sutil. Em vez de dizer, pedi e recebereis, dizia, decidi e manifestareis. Era como se a sabedoria divina tivesse sido codificada para poucos, esperando o momento certo de ser compreendida pela humanidade. Napoleon Hill, em suas pesquisas sobre sucesso e prosperidade, teria ouvido rumores sobre esse conhecimento oculto. Muitos acreditam que parte de suas ideias, especialmente sobre a fé aplicada à ação, foram inspiradas nesse mesmo ensinamento perdido. O mais impressionante é que o conteúdo desse manuscrito não falava sobre dogmas religiosos, mas sobre leis universais que regem a criação. Ele ensinava que Deus habita dentro de cada decisão consciente e que toda palavra pronunciada com fé é um decreto de poder. A oração, portanto, não era vista como uma tentativa de convencer o divino, mas como um processo de alinhamento com ele. Essa revelação explicava por que alguns prosperam com propósito e outros permanecem na escassez. Tudo depende do nível de consciência e da forma como se comunica com o universo. E é justamente nesse ponto que a sabedoria dos mestres dá um salto. Porque eles descobriram que o universo não apenas ouve, ele obedece. Pouca gente percebe que o universo não entende pedidos, entende comandos. Quando alguém pede, está admitindo que ainda não tem, e por isso vibra na frequência da falta. Mas quando alguém ordena com fé, fala a linguagem do Criador. É o mesmo princípio que move as montanhas, descrito nas palavras de Jesus. Se disseres a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, assim será feito. O universo é como um espelho obediente. Ele não julga, não analisa, apenas reflete o que foi decretado com convicção. O problema é que a maioria das pessoas fala com dúvida, enquanto os mestres falam com autoridade espiritual. Imagine alguém que toda manhã repete, eu quero prosperar. O universo, fiel ao espelho que é, responde, você quer prosperar, mantendo-o eternamente no querer. Mas quando essa mesma pessoa muda a vibração e declara, eu prospero com propósito, porque Deus está comigo, tudo muda. As oportunidades começam a surgir, ideias se alinham e o caminho se abre. Isso não é coincidência. É lei. Napoleon Hill chamava isso de estado de fé aplicada. É quando o pensamento deixa de ser desejo e se transforma em ordem vibracional. O universo se curva diante da certeza. Mudar de postura é o segredo. Não é sobre pedir que algo aconteça, é sobre declarar que já está feito. Quando alguém fala com a autoridade de quem carrega Deus dentro de si, até o impossível começa a ceder. Esse poder não vem do ego, mas da consciência de que fomos criados à imagem e semelhança de um Criador, que também decretou o mundo com a palavra. E se Deus criou dizendo haja, quem somos nós para duvidar do poder do verbo? O universo inteiro aguarda suas ordens. Ele só precisa que você fale na frequência certa. Napoleon Hill dedicou mais de 20 anos da sua vida estudando os homens mais bem-sucedidos do mundo e descobriu algo que poucos compreenderam de verdade. Em seu livro Quem Pensa Enriquece, ele escreveu a famosa frase: tudo o que a mente pode conceber e acreditar, pode realizar. Mas há um detalhe oculto que quase ninguém percebeu. Não basta acreditar, é preciso ordenar. A mente é a oficina de Deus em ação, e o pensamento é o material com que moldamos nossa realidade. Quando Hill falava sobre desejo ardente, ele se referia à fé ativa, aquela que transforma ideias em comandos energéticos. Pense em Thomas Edison, Henry Ford ou Andrew Carnegie, homens que Napoleon Hill estudou de perto. Nenhum deles apenas sonhava, todos decretavam. Edison não pediu que a lâmpada funcionasse, ele decidiu que ela iria funcionar, mesmo após 1000 falhas. Ford não esperou que a indústria automobilística desse certo.
Ele decretou que todos teriam acesso a um carro. Essa diferença de postura é o divisor entre quem vive de fé e quem apenas repete palavras. A crença sem ação é desejo. A fé com comando é criação. É isso que Hill quis dizer, e poucos entenderam. Quando você combina fé, decisão e palavra, algo divino acontece. A mente deixa de ser apenas um campo de ideias e se torna um canal de manifestação. É o mesmo princípio bíblico que ensina que a fé sem obras é morta. Hill, de forma prática, traduziu essa verdade espiritual em linguagem de prosperidade. Ele mostrou que o sucesso não é sorte, mas ciência mental aplicada com propósito. A verdadeira sabedoria está em unir o espiritual ao prático, orar e agir, decretar e trabalhar, crer e construir. E essa é a chave que abre o próximo nível do conhecimento, aquele que a própria Bíblia já anunciava muito antes de Hill existir. Poucos percebem o poder escondido em Jó 22:28. Determinarás tu algum negócio e ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Observe que não está escrito pedirás, mas determinarás. Essa diferença muda tudo. Enquanto o mundo ensina a pedir com medo, a Bíblia ensina a decidir com fé. A criação consciente começa com uma decisão vibracional, um posicionamento interno que comunica ao universo o que você realmente acredita ser possível. É nesse ponto que a fé deixa de ser um sentimento e se transforma em força criadora. Decidir é dizer a Deus: eu confio no plano e ajo como se já fosse real. A decisão é o início de toda manifestação. Quando alguém decide prosperar com propósito, algo se movimenta no invisível. As ideias começam a fluir, as portas se abrem e o impossível começa a se reorganizar ao redor da nova escolha. Napoleon Hill chamava isso de o momento da virada. Ele dizia que o sucesso sempre começa com uma decisão firme e inegociável. E é verdade. A pessoa que decide muda sua vibração, muda suas palavras e, inevitavelmente, muda seu destino. Decidir é o ato mais espiritual que existe, porque é o instante em que você diz sim àquilo que Deus já havia preparado. Mas decidir também exige coragem. A fé genuína não se apoia em provas, ela cria as provas. É o que diferencia Davi de seus irmãos. Enquanto todos pediam que Deus os livrasse de Golias, Davi decidiu enfrentá-lo. Ele não esperou um sinal, ele foi o sinal. Quando você se posiciona com essa mesma mentalidade de riqueza e propósito, o universo responde. É nesse ponto que o decreto se torna natural. E a mente começa a agir como uma extensão da vontade divina. E é justamente por isso que o próximo segredo envolve algo ainda mais profundo. O poder invisível que habita nas palavras que você escolhe pronunciar. As palavras são a matéria-prima da criação. Cada sílaba que sai da boca carrega uma vibração capaz de construir ou destruir, curar ou adoecer, abrir portas ou fechá-las. Poucos percebem que as palavras não são apenas sons, são comandos energéticos emitidos ao universo. Napoleon Hill dizia que a mente humana é como uma estação transmissora, e as palavras são as ondas que carregam nossos pensamentos até o campo invisível, onde tudo é moldado. A Bíblia confirma isso quando ensina que a morte e a vida estão no poder da língua. E se entendêssemos isso de verdade, seríamos muito mais cuidadosos com o que dizemos nos momentos de silêncio. Quando alguém diz, eu não consigo, está enviando um decreto de limitação. O universo obediente responde, concedido. Mas quando alguém declara, eu consigo, porque Deus me capacita, tudo se alinha. O corpo reage diferente, a mente se expande e a fé ganha musculatura. As palavras são a ponte entre a fé e a realidade, e o silêncio é o solo onde elas florescem. É por isso que os sábios antigos passavam horas em meditação antes de pronunciar uma única frase de poder.
Eles sabiam que o verbo mal usado dissipa energia, mas o verbo consciente cria mundos. Quer mudar sua vida? Mude o vocabulário que você usa para descrevê-la. Substitua: estou cansado, por estou recarregando minhas forças. As coisas estão difíceis, por as coisas estão se ajustando ao meu favor. São pequenas trocas que reprogramam a mente e alteram a vibração. Falar com fé é como acender uma luz em meio à escuridão. O ambiente pode ser o mesmo, mas tudo ganha nova forma. E é dentro dessa arte sagrada do verbo que os mestres antigos deixaram uma chave ainda mais poderosa: 7 palavras específicas capazes de reprogramar completamente a energia de quem as usa. Durante séculos, monges, mestres e estudiosos buscaram compreender a linguagem que se comunica diretamente com o divino. Eles descobriram que certas palavras possuem vibrações tão elevadas que são capazes de reprogramar a mente e alterar a energia de quem as pronuncia. Essas são as 7 palavras sagradas, guardadas em segredo por escolas espirituais e ensinadas apenas aos que estavam preparados. Cada uma delas funciona como uma chave, abrindo uma frequência específica dentro da consciência humana. Quando usadas com fé, propósito e presença, criam uma conexão direta entre o que o coração sente e o que o universo manifesta. Pense nelas como códigos verbais, semelhantes às senhas que desbloqueiam dispositivos, mas espiritualmente muito mais poderosas. Ao pronunciá-las, a mente entra em estado de coerência e o coração vibra em alinhamento com Deus. Napoleon Hill chamaria isso de fé organizada em ação. É o ponto onde o pensamento, a emoção e o verbo se tornam um só. Os antigos afirmavam que quem dominasse essas palavras seria capaz de transformar a realidade com mais precisão, pois deixaria de agir por tentativa e erro e passaria a operar por consciência e comando. Não se trata de mágica, mas de ciência espiritual. A ciência que une vibração, fé e propósito. Ao aplicar essas 7 palavras em momentos de oração, decisão ou crise, algo muda de imediato. A mente se silencia, o medo recua e o poder interno desperta. Cada palavra é uma senha que ativa a força divina adormecida dentro de você. E logo você descobrirá que essas palavras não estão em livros secretos, nem escondidas em templos distantes. Elas sempre estiveram ao alcance da sua voz. O que falta é compreender como usá-las na sequência exata que os mestres chamaram de código da manifestação instantânea. Os mestres antigos chamavam esse conhecimento de código da manifestação instantânea, porque, quando aplicado corretamente, gera resultados rápidos e precisos. Diferente de métodos baseados em desejo ou esperança, esse código se fundamenta na certeza absoluta, na vibração do já realizado. Napoleon Hill, em suas pesquisas sobre riqueza e sucesso, tocava nesse conceito sem nomeá-lo. A mente que acredita, decide e ordena, cria de maneira prática. É a diferença entre orar, esperando e decretar com autoridade, entre querer e manifestar. O segredo está na combinação perfeita de fé, palavras e emoção. Imagine que cada pensamento é como uma flecha e cada palavra é o arco que a lança. Se a flecha não tiver direção ou força, ela nunca chega ao alvo. Mas quando você aplica o código da manifestação instantânea, cada comando, cada frase é projetada com precisão, alinhada à sua vontade e à energia divina. É como se você estivesse programando o universo para agir de acordo com sua intenção. A prática diária desse código transforma não apenas o que acontece fora, mas também muda a percepção interna sobre o que é possível e permitido para você. O mais fascinante é que esse código não exige ritual complicado, tempo longo ou fórmulas secretas inacessíveis. Ele é simples, direto e poderoso,
mas precisa ser aplicado com disciplina e reverência. Cada palavra, cada intenção, cada sensação deve ser sentida como já realizada. A mente e o universo se alinham quando há clareza, emoção e decisão. E é justamente a partir desse alinhamento que a próxima etapa se revela. Compreender que a palavra humana é uma vibração criadora capaz de reorganizar o tecido da própria existência. A palavra humana não é apenas som ou comunicação. Ela é energia moldada pela consciência. Cada frase, cada afirmação, cada decreto carrega uma frequência que impacta diretamente a realidade. Napoleon Hill ensinava que pensamentos se tornam coisas, mas o que transforma realmente são as palavras que emanam desses pensamentos, pronunciadas com fé e convicção. Quando você fala com intenção, está enviando comandos vibracionais ao universo, organizando a matéria e o espaço em torno de sua visão. O silêncio também é poderoso, porque é nele que a energia se concentra antes de se manifestar. Imagine alguém que deseja prosperar com propósito e repete internamente: "Eu sou abundância." Essa simples frase, quando sentida e decretada, não é apenas uma motivação, é uma reprogramação do sistema interno, da mente e da energia. A palavra atua como ponte entre o que você acredita e o que você manifesta. O universo não distingue entre realidade imaginada e realidade experimentada. Ele responde à vibração que você emite. Por isso, o cuidado com cada palavra é essencial. Falar com dúvida ou medo cria resistência, mas falar com certeza cria alinhamento instantâneo. O poder da palavra também explica por que mestres espirituais, profetas e grandes líderes da história sempre tiveram um cuidado extremo com o que pronunciavam. Cada palavra é uma faísca que acende ou apaga realidades, uma energia que movimenta acontecimentos. Quando aplicada corretamente, transforma ideias em ações, crenças em conquistas e fé em prosperidade bíblica. Compreender isso é perceber que a criação não depende de sorte, dinheiro ou talento apenas. Depende da consciência do verbo, da decisão e da intenção alinhada a Deus. E é a partir dessa compreensão que surge o próximo segredo: Deus como exemplo máximo da criação por decreto. No Gênesis, encontramos a essência da criação. Deus não pediu luz, ele decretou: haja luz. Esse simples ato revela algo extraordinário. A palavra carregada de intenção transforma o invisível em visível. Deus, em seu poder, criou universos inteiros por meio do verbo, demonstrando que o verdadeiro instrumento da manifestação é a palavra consciente. Cada ser humano, feito à sua imagem e semelhança, possui essa capacidade, embora em escala humana. O segredo está em compreender que falar com autoridade é agir como um co-criador, participando da mesma lei que move o cosmos. Quando alguém entende que a criação não depende de insistência, mas de decreto, muda a forma como lida com desafios, dinheiro, sucesso e propósito. A fé deixa de ser passiva e se torna ativa, alinhada à mentalidade de riqueza e prosperidade bíblica. Assim como Deus transformou o caos em ordem, a pessoa que aprende a decretar reorganiza sua própria vida. Napoleon Hill explicava que grandes líderes pensam, acreditam e decidem, e esse processo ecoa o padrão divino de criação. Intenção clara, ação determinada, resultado inevitável. Aplicar essa verdade significa internalizar que cada palavra é um comando e cada decisão é um ato de criação. Quando você diz, "eu manifesto minha prosperidade", está operando na mesma lei que Deus usou para criar tudo. Mas isso exige consciência, disciplina e fé inabalável. Não arrogância, mas humildade diante do poder que nos foi confiado. E é justamente essa compreensão que nos prepara para o próximo passo. Entender a diferença entre pedir e decretar.
onde a linguagem da escassez se transforma na linguagem da certeza e do poder interior. Pedir e decretar parecem próximos, mas são mundos completamente diferentes. Pedir é a linguagem da dúvida, da escassez e do medo. Quando alguém pede, transmite ao universo que ainda não possui, que depende de algo externo. Já decretar é a linguagem da certeza, da autoridade interna e do poder alinhado com Deus. É afirmar que aquilo que você deseja já existe, que a realidade já está se moldando em resposta à sua vibração. Napoleon Hill chamaria isso de fé organizada, onde a mente e o coração trabalham juntos como instrumentos precisos de criação. Imagine alguém que diz: "Se for da vontade de Deus, eu serei próspero." Essa frase, apesar de parecer espiritual, ainda carrega incerteza. Mas se essa pessoa declara: "Eu sou próspero com propósito, porque Deus está comigo", ela muda completamente a frequência. O universo não distingue oração de decreto. Ele responde à energia que você emite. Pedir reforça a falta, decretar reforça a posse. É como acender uma luz na escuridão. Pedir é esperar que ela acenda. Decretar é apertar o interruptor com convicção. O decreto é também uma manifestação de responsabilidade pessoal. Ao parar de pedir e começar a declarar, você assume o papel de co-criador da sua vida. A fé deixa de ser passiva e se torna ativa, conectando pensamento, palavra e emoção. Cada palavra pronunciada com intenção é um tijolo na construção da sua realidade. Essa é a base que antecede algo ainda mais poderoso: o uso das 7 palavras sagradas, que não são apenas declarações, mas códigos vibracionais, capazes de moldar o mundo ao seu redor com precisão divina. Cada uma das 7 palavras sagradas carrega uma vibração única, projetada para criar alinhamento entre mente, coração e universo. Eu decreto transforma intenção em comando, sinalizando ao universo que aquilo é firme e inegociável. Agora, rompe com a procrastinação e coloca sua energia no momento presente, onde toda manifestação começa. Essas palavras são pequenas chaves que desbloqueiam grandes portas e, quando usadas com consciência, produzem efeitos imediatos. As próximas palavras funcionam como catalisadores do processo de criação. Está feito. Confirma que o resultado já existe, eliminando dúvida e resistência. Está consumado, sela a manifestação, como se o universo já tivesse assinado o contrato da sua realidade. Assim atua como afirmação vibracional, reforçando a certeza e a conexão com o divino. E por fim, eu manifesto, fecha o ciclo, ativando a expressão física daquilo que já foi decidido e sentido. Cada palavra pronunciada com emoção e foco reorganiza a energia à sua volta. Praticar essa sequência é como seguir uma receita secreta de criação. Comece sentindo o poder interno, depois fale cada palavra com firmeza e intenção. Imagine, por exemplo, que você deseja prosperar com propósito. Ao dizer: "Eu sou abundante, eu decreto riqueza agora, está feito, está consumado, assim é, eu manifesto." Você não está apenas repetindo palavras, você está emitindo comandos energéticos que o universo reconhece e responde. Essa prática é o passo que nos leva a compreender a neurociência do decreto, onde a mente e o corpo começam a trabalhar juntos para alinhar realidade e intenção. O que muitos chamam de misticismo, a ciência começa a explicar. Ao decretar com emoção, você ativa centros de poder no cérebro que alinham pensamentos, emoções e ações à sua intenção. Estudos mostram que a mente responde como se o que você decretou já fosse realidade, reorganizando padrões neurais e fortalecendo sinapses que promovem resultados concretos. Napoleon Hill intuía isso ao falar sobre a mente como oficina de criação. A ciência moderna apenas confirma que fé,
palavras e emoção atuam diretamente na neuroplasticidade. Imagine repetir diariamente: eu sou próspero, eu manifesto minha abundância agora. Ao pronunciar essas palavras, seu cérebro começa a perceber como verdade, alterando comportamentos, decisões e até percepções de oportunidades. A emoção que acompanha o decreto funciona como catalisador. Quanto mais intenso o sentimento de certeza, mais rápido o cérebro sincroniza sua realidade interna com o externo. É uma manifestação consciente baseada em princípios científicos, não apenas espiritualidade. Essa conexão entre mente, palavra e emoção explica por que algumas pessoas parecem ter sorte ou conseguir resultados instantâneos. Na verdade, elas ativam esse mecanismo natural sem perceber, enquanto outras permanecem presas ao ciclo de dúvida e espera. O próximo passo é aprender a entrar no estado de realização, onde a emoção da certeza se torna combustível da manifestação. É nesse estágio que o poder das palavras se multiplica e a prática do decreto atinge seu efeito máximo, unindo ciência, fé e propósito em uma força única e transformadora. O segredo que separa quem apenas sonha de quem manifesta é simples: sentir que o desejo já foi realizado. Antes de falar qualquer palavra de poder, é preciso entrar no estado de realização, onde a mente, o coração e a alma vibram na frequência do já conquistado. Napoleon Hill chamava isso de visualização emocional. Não é apenas imaginar, é experienciar o resultado internamente, como se já estivesse acontecendo. A emoção da certeza é o combustível que transforma palavras em realidade, porque quando sentimos o que decretamos, o universo não tem outra opção senão responder. Imagine sentir gratidão profunda por algo que ainda não aconteceu fisicamente, mas que você já percebe com todos os sentidos internos. Cada detalhe é vivido com intensidade. A sensação de vitória, a alegria da conquista, a paz de ter realizado o propósito. Esse é o estágio onde a mente subconsciente começa a alinhar todos os recursos para que a manifestação se torne tangível. Quando você se coloca nesse estado antes do decreto, cada palavra ganha força, cada comando se transforma em ação natural e cada decisão passa a gerar resultado. Entrar nesse estado não é questão de força de vontade, mas de prática. A cada manhã, antes de iniciar o dia, feche os olhos, sinta sua vida prosperando com propósito, veja o dinheiro fluindo, sinta sua saúde, suas relações e sua realização pessoal. É essa sensação interna que fará com que o decreto seja ouvido pelo universo e internalizado pelo seu cérebro. E é nesse ponto que descobrimos os momentos sagrados para decretar, períodos do dia em que a mente subconsciente está mais receptiva e o poder do verbo é amplificado. Existem períodos do dia em que a mente subconsciente está mais receptiva e a energia do universo mais alinhada à criação. Os mestres ensinavam que o nascer do sol, o pôr do sol e os 33 minutos antes de dormir são momentos sagrados para emitir decretos. Nessas horas, a frequência do mundo externo se harmoniza com a interna, permitindo que palavras e intenções tenham efeito mais rápido e profundo. Napoleon Hill sabia da importância do timing, mesmo sem mencionar explicitamente, ao enfatizar o poder da rotina diária e da disciplina mental na construção da riqueza e do sucesso. Imagine aproveitar esses momentos para declarar suas palavras de poder. Ao acordar, sinta a gratidão pela nova chance de criar sua vida. Ao entardecer, reafirme seus decretos. Antes de dormir, internalize que o que foi decidido já está se manifestando.
Esses horários funcionam como catalisadores naturais do processo de manifestação, porque a mente está mais silenciosa, menos distraída, e o subconsciente absorve a vibração sem resistência. É como plantar sementes em solo fértil. A energia do universo está pronta para nutrir cada comando. A prática consistente nesses momentos aumenta significativamente a eficácia dos decretos e fortalece a mentalidade de riqueza e prosperidade bíblica. Ao utilizar esses períodos sagrados, você transforma palavras em ações, crenças em realidade e fé em resultados tangíveis. Pequenas mudanças na rotina criam grandes diferenças no longo prazo. E é justamente nesse ponto que entramos nas 7 regras do decreto eficaz, princípios que garantem que cada palavra dita com intenção seja absorvida e materializada com precisão e poder. Para que um decreto seja verdadeiramente poderoso, não basta falar palavras ao acaso. Existem 7 regras essenciais que garantem que sua intenção seja absorvida pelo universo e pelo subconsciente. Primeira, fale no presente, como se já tivesse. Segunda, evite dúvidas. Toda hesitação dilui a energia do comando. Terceira, seja breve. Clareza aumenta a força do decreto. Quarta, use voz de comando, não pedido. Quinta, visualize o resultado sentindo cada detalhe. Sexta, sinta gratidão antecipada. Sétima, mantenha sigilo. O poder do verbo se potencializa quando não é disperso em comentários ou opiniões alheias. Seguir essas regras transforma o simples ato de falar em um ritual de criação. Por exemplo, ao decretar: "Eu sou abundante. Eu decreto prosperidade agora. Está feito." Você aplica a voz de comando, sentimento de certeza, visualização do resultado e gratidão antecipada em poucos segundos. Essa disciplina evita que a mente subconsciente duvide ou contradiga seu desejo. Napoleon Hill sempre reforçava que a riqueza começa com clareza de pensamento e constância de ação. Aqui, essas regras unem pensamento, verbo e emoção em um só fluxo. O poder do decreto eficaz está em alinhar intenção, palavra e emoção. Cada regra funciona como engrenagem em um mecanismo de manifestação, potencializando resultados de forma previsível e consistente. Quando aplicadas com disciplina, essas 7 regras fazem com que seus decretos não sejam apenas palavras, mas ordens conscientes ao universo, com o respaldo da fé, da ciência mental e da prosperidade bíblica. E é justamente nessa prática estruturada que encontramos o próximo passo, o ritual completo dos mestres, um método simples e rápido para ativar todo esse poder diariamente. O ritual completo dos mestres é uma prática de apenas 3 minutos, mas capaz de ativar o poder de criação de forma intensa e precisa. Ele une intenção, emoção, palavras e tempo certo em um fluxo contínuo, tornando o decreto não apenas uma frase, mas uma experiência de manifestação. Primeiro, respire profundamente, concentrando-se no desejo e sentindo que ele já foi realizado. Visualize cada detalhe, cada sensação, como se estivesse vivendo sua própria realidade. Essa preparação alinha mente, coração e espírito, abrindo caminho para que o verbo seja poderoso. Em seguida, pronuncie as palavras do decreto com convicção, utilizando as 7 palavras sagradas em sequência. Eu sou, eu decreto, agora está feito, está consumado, assim é, eu manifesto. Sinta a emoção da certeza em cada sílaba, como se estivesse falando diretamente com Deus. Mantenha o foco e evite distrações. Cada palavra é uma ordem energética que move a realidade. Esse passo é essencial para que o subconsciente absorva a frequência correta e o universo reconheça o comando. Por fim, conclua com gratidão, sentindo que o desejo já foi realizado e que o universo trabalha para manifestá-lo.
O ritual pode ser repetido diariamente, especialmente nos momentos sagrados, e em apenas 3 minutos você potencializa sua capacidade de criar com propósito, fé e intenção. Napoleon Hill chamaria isso de fé organizada em ação, e a Bíblia reforça que a palavra com intenção cria resultados. Quando esse ritual se torna hábito, ele transforma a vida de quem pratica, conectando oração, decreto e prosperidade em um único fluxo poderoso, preparando o terreno para o decreto da manifestação instantânea. O decreto da manifestação instantânea é a síntese de todo o conhecimento que os mestres antigos guardaram. Uma frase poderosa que combina todas as palavras de poder em sequência, destinada a ser pronunciada uma vez ao dia durante 7 dias. Diferente de orações convencionais, esse decreto não é um pedido, mas uma declaração de realidade, baseada na certeza de que aquilo que você deseja já está se manifestando. Napoleon Hill reforçava que a fé organizada em ação é a chave para prosperar com propósito, e esse decreto é a forma mais pura de aplicá-la. Para utilizar o decreto, escolha um momento sagrado do dia, ao nascer do sol, pôr do sol ou antes de dormir, e entre no estado de realização. Respire fundo, visualize sua vida prosperando e pronuncie: eu sou, eu decreto, agora está feito, está consumado. Assim é, eu manifesto, sentindo cada palavra com intensidade e gratidão. A repetição diária fortalece a conexão entre consciência, emoção e verbo, acelerando a manifestação. Não é apenas repetir palavras, é emitir comandos vibracionais que reorganizam a realidade ao seu redor. A eficácia desse decreto depende de intenção pura, disciplina e paciência. Ele não deve ser usado para manipulação ou desejos egoístas, mas sim para alinhar sua vida ao propósito divino. A prática constante cria hábitos de pensamento positivos, fortalece a mentalidade de riqueza e prosperidade bíblica e transforma a fé em resultados concretos. Ao seguir corretamente, você percebe que a manifestação instantânea não é mágica, mas o efeito natural da palavra alinhada à emoção e à decisão. E é justamente essa responsabilidade e poder que nos prepara para o próximo passo. Os avisos e a responsabilidade ao usar esse poder. O poder do decreto é enorme, mas vem acompanhado de uma responsabilidade igualmente grande. Usar palavras de criação exige intenção pura, sigilo e paciência, pois a energia que você emite ecoa no universo de maneiras que nem sempre são previsíveis. Napoleon Hill enfatizava que riqueza e sucesso exigem ética, disciplina e pensamento positivo. O mesmo se aplica à manifestação. Não se trata de manipular pessoas ou situações, mas de alinhar sua vida ao propósito divino, com fé e consciência. Cada palavra deve ser emitida com respeito à força que ela carrega. O decreto não é um atalho para desejos egoístas. Ele é uma ferramenta para materializar sonhos, objetivos e propósitos alinhados com Deus. É por isso que os mestres insistiam na pureza da intenção e no sigilo. Quando você compartilha o comando sem necessidade, dispersa energia e enfraquece o efeito. A paciência também é crucial. A manifestação acontece no tempo do universo, que nem sempre coincide com nosso relógio ou expectativas. A impaciência cria resistência e atrasa resultados. A responsabilidade é parte do poder. Cada palavra, cada decreto, cada intenção tem impacto na sua vida e no mundo ao redor. Quando usada com consciência, a prática transforma não só a sua realidade, mas também fortalece sua fé, sua mentalidade de riqueza e sua conexão com Deus. A compreensão disso prepara você para o último passo: assumir sua autoridade espiritual e colocar em prática tudo o que aprendeu, consolidando a transformação e governando sua vida com propósito e poder divino. Você foi criado para governar sua própria vida, não para depender de pedidos e esperas.
Cada ensinamento que percorremos, desde o poder das palavras até o decreto da manifestação instantânea, mostra que você possui autoridade espiritual para transformar sua realidade. Napoleon Hill dizia que tudo o que a mente pode conceber e acreditar, pode realizar. Agora você entende que a diferença está em decretar com certeza, fé e intenção. Assuma esse poder com responsabilidade, alinhando sua vida a Deus e ao propósito divino, e veja a transformação se tornar tangível. Comece agora mesmo. Escolha um momento sagrado do dia. Entre no estado de realização e aplique o ritual completo, utilizando as 7 palavras sagradas. Sinta a certeza, visualize, pronuncie e agradeça antecipadamente. Pergunte a si mesmo: o que posso declarar hoje para transformar minha vida e superar minha velha versão? Cada pequeno passo, cada decreto consciente constrói uma realidade de prosperidade, sucesso e abundância alinhada à Bíblia. Não espere circunstâncias externas. O poder está em suas mãos. E aqui está o convite final. Se você deseja continuar aprendendo sobre manifestação, riqueza com propósito e prosperidade bíblica, inscreva-se no canal e ative as notificações. Compartilhe nos comentários como você pretende aplicar esses ensinamentos e inspire outros a tomar as rédeas de suas vidas. Qual decreto você vai pronunciar hoje? Qual mudança você vai iniciar agora? A transformação está ao seu alcance. Basta assumir sua autoridade, praticar o ritual e declarar seu novo tempo.